Aí, em nome do Senhor Jesus, renova, Senhor, a nossa mente. Senhor, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa mesmo nos renovar de tal maneira que nós não sejamos os mesmos, dia após dia, nós possamos nos tornar como Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora que você já entendeu de revelação, que ela pode mudar a sua vida e transformar, né, esses dias do nosso jejum são cultos atípicos, cultos que nós temos ministrado a respeito daquilo que o pastor Wilson, como direção, tem dado para a igreja, né, e nós precisamos entender que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, né. Semana passada nós tínhamos projetado aqui, não sei se está ainda, para botar a ponte por enquanto aí, e fala ali sobre essa questão, né, que existe um caminho que nos leva à verdade e à vida. Existe um caminho, esse caminho é Jesus, fala, esse caminho é Jesus. Então tudo começa na nossa vida por um caminho. E nós temos opções. Jesus falou, eu sou o caminho. Ou seja, ele está apontando, eu sou o caminho que leva à verdade e à vida. A Bíblia não diz. Mas existe um outro caminho que leva para a mentira e a morte. Que caminho é esse? É aquele que não é o caminho de Jesus. É o oposto. Ambos são caminho. Então veja, alguém que decide adulterar o seu cônjuge, por exemplo, ou fazer uma falcatrua na empresa, alguma coisa, ele não acorda e tropeça e fala, nossa, pastor, eu nem percebi, mas eu já tinha adulterado. Não, não é assim não. Não é assim não. O cara, ele fala, rapaz, acho que eu vou adulterar meu cônjuge, mas e se eu for pego? E se ela descobrir? Como vai ser? E se ele descobrir? Ou seja, começou a pavimentar o pecado. É um caminho. É um caminho. Quantos estão compreendendo? É um caminho. Que vai levar aonde? De mentira e morte. Porque ele decide esse caminho. A esposa decide adulterar. Passa a tarde inteira no motel. Chega em casa à noite. O marido falou, eu te liguei hoje à tarde. Onde você estava? Estava com as meninas no shopping. Ué, mas a tarde inteira. Ah, mas seu cabelo está meio... É que eu passei lá no Jaça. Cortei as pontinhas e dei uma hidratação. Cabelo duro pra caramba. Aí, o que é isso? Era um caminho que se tornou mentira e morte. Os irmãos estão entendendo? O que é isso? Isso é um mundo. Se você não entender que existe só um caminho que te leva para a verdade e que vai te fazer desfrutar da vida, você vive se enganando. É autossabotagem. Quem viu a semana passada é o porquinho que tomou banho lá assim, mas abriu a porta e se lambuza. Quantos estão compreendendo? Então veja. Na hora que você entendeu, vamos avançar. Tem coisas que nós precisamos descobrir a respeito da vida cristã. Quando eu e você aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos a divina semente que é Cristo. Agora, essa semente, vou imaginar aqui uma semente de abacate. Grande. Tem umas sementes grandes aí no meio. Então veja, essa semente grande, que você consegue visualizar, mais fácil. Podia dar aqui o exemplo da de mostarda, mas para ficar bem visível, de abacate. Alguém aqui já viu o pé de abacate? Abacateiro, sim ou não? Os que nasceram em apartamento ainda não, nessa geração ainda não viram. Depois dá uma gugada lá, você vai achar. Mas veja, você chega lá no pé de abacate, ele está cheio de fruto. Cheio de fruto. Eu morava na Vila Mariana ali, 2 ruas debaixo da igreja, tem um pé de abacate, eu morava ali. E na época de abacate, eu nunca estacionava meu carro. Por quê? Eu já vi abacate caindo em cima do carro. Então, na época de abacate, eu falava para a Paula, não para aí que vai dar ruim. Né? Era um pé bem grande, antigo pra caramba, mas dava uns bons abacates. Então, veja. O que acontece, irmãos? Essa divina semente é quando você aceita o Senhor Jesus. Agora, se você pegar só uma semente de abacate e deixar lá na estante, o que vai acontecer?
Nada. Ela vai continuar sendo uma semente. Mas se você pegar essa semente, colocar numa terra certa, se você aguar, se você colocar ela exposta ao sol, o que vai acontecer com aquela semente? Ela vai crescer, ela vai germinar, e no tempo oportuno ela vai dar fruto. Nós fomos chamados para dar fruto. Eu e você, quando você entende esse caminho proposto, você pode até chegar e ficar parado, com uma semente na estante. Mas à medida que você vai renovando a sua mente, você entende o propósito de Deus, você simplesmente fala, não, agora eu quero fazer parte, estar na terra certa, dar o fruto certo. A Bíblia fala a respeito disso lá em, acho que é João 15,16, se não me engano. Projeta aí para mim. Olha o que diz lá, João 15,16. Travou o trem? Vou ler aqui. Olha o que diz aqui. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, ou seja, eu já te dei uma direção. Existe algo, você que recebeu a semente divina, existe algo para você continuar nesse caminho proposto, na carreira proposta. E diz o seguinte, e vos designei para que vás e deis o quê? E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Sabe, é interessante essa condição que Jesus coloca. A fim de que, ou seja, estas coisas, se você fizer, você vai experimentar. Então veja, Jesus está falando o seguinte, olha, foi colocada uma divina semente aí, e ela precisa crescer em você, ela precisa germinar. Até quando? Até você dar outro fruto. Quando você der esse outro fruto, tudo que você pedir para o meu Pai, Ele vai conceder em meu nome. Então veja, muitos querem prosperar, mas só vê a própria vida. Quando você começa a dar fruto, investir na vida do outro, aí você fala, rapaz, hoje eu não estou conseguindo nem pagar minha conferência, olha que coisa. Mas quando você começa a investir, você não vai ter só para pagar a sua, mas talvez para pagar de todos os irmãos da célula que não tem. Todos. Então veja, o que é isso? Alguém que entendeu. Alguém que porque está seguindo uma direção de Deus, a prosperidade é só uma consequência. Um casamento que cresce, avança, é só uma consequência. Os relacionamentos é só uma consequência. A frutificação é só uma consequência. Quantos estão compreendendo? Então veja, isso é muito importante. Então veja. E quando você entende isso, que foi plantada uma semente, e aí você entende agora que Deus habita em você, você se torna o quê? Uma casa, amém? Projeta aquela casa bonita. Olha só essa casa, irmãos. Aleluia, hein? Isso é bênção, não é, irmãos? Sim ou não? Vamos dar uma glória a Deus aí. Aleluia. Isso é uma boa casa, amém? Mas o que é isso? Isso é quando a divina semente, ela entrou em você. Agora você é templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Ou seja, você foi salvo. Aleluia, amém? Quantos estão compreendendo aqui a linha de raciocínio? Você foi salvo, amém? Mas veja, quando você estuda a palavra de Deus e você avança na palavra de Deus, você vê que lá em algumas partes, lá em Atos 2, sempre está falando, ao vencedor darei. A nossa visão diz que nós somos uma igreja de vencedores. Por quê? O vencedor é aquele que vai receber galardão. Ou seja, tem uns que vão estar salvos, mas tem outros que vão estar salvos e vão receber galardão. Que coisa tremenda. Mostra a próxima casa, que é daqueles que vão receber galardão. Aleluia. Nossa, apaga essa luz aqui para ver direito, que não está dando para ver aqui, é da frente. É a de cima, lá do esquerdo.
Aleluia. Isso aqui é uma piscina na frente aqui, irmãos. Os irmãos viram uma diferença entre a primeira e a segunda, sim ou não? Quantos querem a primeira agora? Quantos querem a segunda? Irmãos, veja. A primeira era boa, sim ou não? Mas a segunda fala de um galardão, de algo infinitamente maior, melhor. Eu fico pensando, você pode escolher as duas. Alguns falaram que é a primeira, amém. Está salvo, mas a segunda tem um galardão. Eu prefiro a segunda, irmãos. Quantos preferem a segunda? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, agora eu posso continuar a ministrar então. Mas veja, você vê essa casa linda e maravilhosa. Vamos falar da edificação da casa. Veja, você acha que essa casa, quando estava ali, só o terreno ela estava assim, sim ou não? Se você chegar no terreno, só carpir ele e falar, vou construir essa casa, vai dar bom ou ruim? Vai dar ruim, vou te explicar por quê. Toda casa, ela tem um alicerce. Esse prédio aqui que nós estamos, ela tem um alicerce. Tem colunas, tem paredes, tem telhado, tem toda uma estrutura para que esse prédio, essa casa seja edificada. E quem é o nosso alicerce? Passa a próxima aí. Não, é do alicerce. Aí são as colunas, é esse daí. Então veja, toda obra, ela tem um alicerce, tem essa viga, baldrame aí. Então tem um projeto. E antes de começar a obra, tem um projeto. E quem é esse alicerce? É Jesus, que também é um arquiteto, que projetou. Então veja, você, uma vez que tem um alicerce, você não pode edificar de qualquer forma. Você precisa edificar onde tem o quê? O alicerce. É ali que as paredes são edificadas, ou seja, existe uma forma. Ah, pastor, mas eu quero fazer o puxadinho. Pois é, até para o puxadinho você vai ter que fazer um alicerce, irmão, senão vai cair. Como estão compreendendo? Então veja, você precisa agora entender que Jesus, Ele é o meu e o teu alicerce. Ele é o fundamento. Ele é o começo de tudo. Ele é o fundamento. Então essa semana aí, se você está acompanhando nossos jejuns, falou muito sobre a estrutura. E depois que tem o alicerce, nós vamos para onde? Agora sim para as vigas. Nós temos a viga, levantamos as vigas. O que são as vigas? É aquilo que são colunas que você vai estabelecendo para aguentar a estrutura inteira. Então, depois que Jesus é estabelecido, você precisa colocar as colunas, você precisa ler a palavra. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter realidade. Porque você pode ficar só nas colunas ali. Tem irmão que chegou nem naquela casa, ele só foi, aceitou Jesus, foi batizado, a obra parou, foi embargada. Pastor, foi embargada pela prefeitura? Não, foi embargado pelo inferno. Porque você parou e aceitou viver uma vida medíocre. Aí parou só entulho, que vai acumulando. Mas não, Jesus não te chamou para isso. Ele te chamou para ser mais do que vencedor. Aí tem as colunas. Sabe, nós como igreja aqui, dentro da nossa estrutura, nós temos ferramentas, temos colunas para que você cresça e edifique. Nós temos o trilho do vencedor. A pessoa chega, ela não conhece muito, vai fazer os ceifeiros, depois faz o maturidade, faz o CTL, que é o curso de treinamento de líderes, e depois, pastor, eu quero mais. Nós temos seminário bíblico. E agora você pode fazer até em Santo André, na próxima turma que abrir, amém? A única questão é que eu vou dar aula também, fiquei sabendo agora que vou dar aula nesse seminário aí também. Glória a Deus. Então veja, queridos, presta atenção, eu e você estamos completamente envolvidos numa obra. A grande questão é onde você está dentro desse processo. Você é a semente do abacate que está ali, ou você está simplesmente crescendo e avançando para dar fruto, fruto que permaneça e viver o melhor de Deus? Como que você está dentro dessa grande edificação? Então tem as colunas.
E aí, nós vamos aparelhando com os cursos, pode avançar o próximo. E aí vai levantando as paredes na casa. Veja, tem a coluna ali, mas agora começou a levantar as paredes, começou a tomar forma. Depois vai rebocando. Reboca aí, irmão. Próximo. Vai rebocando. Botou telhado, está avançando. Você consegue ver agora que não é mais um terreno só com alicerce. Você começou a ver uma forma agora, ou seja, começou a avançar essa edificação. É muito ruim quando você tem uma experiência com Jesus e sua vida não muda. Não tem um avanço. Pastor, eu estou na luta. Pois é, chegou a hora de você ter vitória. Isso não quer dizer que de tempos em tempos você não vai ter tribulações, é lógico que vai ter. Mas veja, aqueles que estão trabalhando e já sabem como fazer, quando tem uma tribulação, quando tem alguma coisa, eles já sabem. Por quê? Porque já tiveram experiências anteriores que encheram ele de fé. E aí, porque ele conhece a palavra, ele já começa a declarar. Jesus disse o quê? No mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Esse cara que está edificando, ele não esmurece na primeira tribulação, não. A primeira tribulação, mas depois que ele aprende e tem a experiência, pode vir até tribulações ainda maiores. Mas ele começa a declarar a palavra e liberar a palavra, porque ele já sabe como é que funciona. Ele já tem convicção que a vitória é certa. E ele fala, abraça o propósito de Deus, não importa. Já falei para os irmãos aqui, quando eu tenho uma dificuldade que eu percebo que é uma tribulação na minha vida, eu fico animado até. Falar, pastor, quer dizer que você se alegra nas tribulações? Sim. Deus não quer, mas todas as tribulações, eu creio que é para cooperar sobre a minha vida, para me alargar, para me levar a uma medida maior de Cristo. Alguns falam, aleluia, pastor, quer dizer que o meu cônjuge, então, é para me formar Cristo. É. Algumas irmãs estão dando glória a Deus. Então veja, isso faz parte da edificação, queridos, de uma obra. Então esse alicerce aconteceu lá na obra do Calvário. Falar, pastor, você está falando aí? É Deus falando, viu? Você falou agora do marido. Isso é de Deus, fala mais. Essa parte você não pode perguntar amém, senão as irmãs gritam amém enlouquecida. As que são casadas, pelo menos. Mas veja, até esse tipo de pensamento, você vai falar, pastor, amém, meu marido é uma lixa na minha vida. Alguém já ouviu alguma coisa parecida? Falar, pastor, lixa eu não sei não, mas que ele é um esmeril, ele é. Os irmãos sabem o que é esmeril, irmão? Aquele motorzinho que gira assim, come tudo. Mas aí o que acontece? Por que muitas vezes você pensa isso a respeito do cônjuge? Porque você não entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E aí você olha para o seu cônjuge, e aí você acha que o seu cônjuge tem que ser transformado para te alegrar. Esse é um grande equívoco. Você precisa renovar sua mente ainda. Você está no seu trabalho, achando que o seu trabalho é para te abençoar. Grande equívoco. O seu trabalho o te abençoar é só a consequência. O seu trabalho é para que gere recursos, para que você seja uma bênção na sua casa e possa abençoar outros. Por quê? O Cristo tem a ver com outros, tem a ver com a edificação da casa de Deus. Se você acha que a vida do seu cônjuge é só para a sua alegria, e se você achar que a questão da transformação dele é só para te alegrar, há um grande equívoco nas suas orações e nas suas petições. E talvez você sofra demais no percurso. Tudo isso que você passa é para que Cristo seja formado nele. Então seja um cooperador para que isso aconteça. Não seja você parte da oposição. Pastor, se a transformação é de Deus, a oposição é de quem? De quem você acha? Pensa um pouco. Então não faça parte da oposição, não.
Seja você um colaborador para a transformação dele. Quantos estão compreendendo? Então, nessa edificação, existem vários processos, irmãos. Então, veja que tudo é uma questão de mentalidade. Se você achar que o seu cônjuge está contra você, o que você vai fazer? Você vai se armar contra também. Não precisa responder assim, mas é assim ou não é, irmão? Tudo é uma questão de mentalidade. A mentalidade vai definir a forma de você agir. Se você não tiver a mentalidade do céu, você vai ter a mentalidade do mundo. Escreveu, não leu? Está vendo como os irmãos sabem? Nós já pensa na hora, escreveu, não leu, pode comer. Aqui é assim, sou crente, mas não sou bobo não. Então veja, é uma questão de mentalidade. Uns tempos atrás aí, eu recebi um vídeo, não é de crente não, é do grupo da Babilônia. E eu olhei lá, era um casamento de militar. Meu primo também era militar, bonito casamento de militar. Aí eu vi lá o cara de branco, aquelas espadas, o negócio é legal pra caramba. E aí o que acontece? No meio do casamento, o noivo está lá, de frente para a noiva. Começa um assalto no casamento. Alguém viu isso daí também ou não? Começa um assalto no meio do casamento. E é muito interessante. Eu penso que casamento de militar tinha muito militar. Ficou visível você identificar quem era militar ou não. Por quê? Começou um tiro lá fora. Primeiro dá um tiro. O noivo já foi assim, ó. Opa. Ele conhece o barulho de um tiro. Daqui a pouco ele volta aqui. Começa mais tiro. Irmãos, impressionante. O cara deixa a noiva no altar. E sai correndo em direção ao tiro. Todos os convidados, que não eram militares, tinham outra mentalidade, ocorreram para o lado oposto do tiro. Mas aqueles que tinham a mentalidade correta, de militar, falou, opa, o meu dever, o meu chamado é defender e proteger. Você via claramente no vídeo quem era militar, porque eles estavam indo a favor dos tiros. Disposição de matar e de morrer para defender. O que é isso? Mentalidade. Quantos estão compreendendo? Então veja, na sua carreira cristã, você pode ter a mentalidade do mundo ainda. Mas você pode ter uma mentalidade de Cristo, que deu sua própria vida por mim e por você. Quantos estão compreendendo essa analogia, irmãos? O que é isso? Isso fala de renovação de mente. Talvez você fale, pastor, minha vida não muda. Tá, mas você renovou sua mente, querido? Você tem abraçado essa edificação? Deixa eu ver os calos da sua mão, da sua casa espiritual. Todo bom trabalhador que trabalha, ele tem calo nas mãos. Tem a mão grossa. Então, se a sua vida espiritual, da edificação da casa de Deus é lisinha, tem alguma coisa errada. Quantos estão compreendendo essa analogia? É uma comparação, mas tem tudo a ver comigo e com você. Então veja, isso fala o quê? Sabe, aqueles militares, eles sabiam qual que era a função deles. Eles sabiam, eles tinham clareza da função. E às vezes você está aqui há tantos anos na igreja e não tem clareza da sua função, do seu chamado. Fala, pastor, meu chamado foi sentar. Estou no ministério do banco. Fui chamado para sentar. Mas você está orando para avançar, irmão? Estou. Ministério da rede. Cadeira de plástico ruim, estou orando para o pastor instalar umas redes aqui e ficar só na rede e meia descansando. Essa é a mentalidade de ver essa edificação? É. Mas tem tantas coisas para fazer. Tem tantas coisas a ser feitas nessa edificação. Então veja, nós estávamos vendo ali a foto do alicerce, né? Volta lá para o alicerce. O alicerce aqui é Jesus, irmãos. Ele é o nosso alicerce. Essa é a base de tudo. Nós temos os cursos para te ensinar, então você precisa ver e enxergar como Jesus enxerga.
ter clareza do projeto, ter clareza da palavra de Deus, para que a sua vida seja transformada, ter clareza dos princípios de Deus. Falar, pastor, agora eu sei tudo, mas deixa eu te falar, não basta saber não, você precisa praticar também. Porque o que traz realidade para a sua vida, não é o tanto que você conhece, mas é o tanto que você pratica. As pessoas precisam ver e saber que você praticou, que você é apto, já tem prática, já tem experiência. Deixa eu dar um exemplo aqui, os irmãos sabem que minha esposa ela é dentista. Fala, pastor, eu acho que é só a prática tá bom, só o conhecimento tá bom, pastor, já conheço tudo, deixa eu quietinho no banco aqui. Então tá, deixa eu dar um exemplo aqui, fazer um outro comparativo aqui. Se só o conhecimento muda a sua vida. Vamos supor que eu e minha esposa vamos mudar e aí tem uma caixa de livro, tudo de odonto. Eu falei, interessante essa questão de odonto. Eu vou lá e leio todos os livros de odontologia, eu sei, decoro toda a teoria, mais do que ela, que é dentista. E tem experiência. Sei tudo. Tudo. O crente cabeção, sabe tudo de palavras, tudo de Bíblia. Mas eu pergunto, aí os irmãos reclamam, um dia chega lá, vai no consultório dela, e aí, a hora que chega lá, quem está de jaleco branco? Eu. Mas uma fala, mas você é dentista? Fala, relaxa. Sei toda a teoria, abre a boca, irmão. Com a injeção desse tamanho. Com a injeção desse tamanho. Abre a boca aí, irmão. Zzz, com o motorzinho ligado. Zzz. Quantos ficariam nessa cadeira? Mas eu sei mais teoria do que ela. Quantos ficariam? Pois é, irmão, é disso que eu estou falando. Você precisa ter a teoria, você precisa conhecer a palavra. Esse é o princípio básico. Primeiro ano de odonto é só teoria. Mas depois começa a ter o que é a prática. Tem uns voluntários que abrem o bocão lá. E motorzinho deles. O dente sai meio torto. Havia um dentinho torto. Morava numa boca torta. Os irmãos estão compreendendo? O que acontece, queridos? Então não basta você também ler toda a palavra. E agora que você sabe a palavra, seu irmão da lupa, do julgamento. Sai medindo os irmãos. Com a lupa. Te conheço. Está fora da palavra. Olha aqui, ó. Quantos estão compreendendo? Não basta. Não basta. As pessoas precisam olhar e reconhecer. Minha esposa ministrou uns tempos atrás, viram Pedro ministrando, falaram o que de Pedro? Esses estiveram com Jesus, porque eles não se pareciam mais. Eles tinham uma forma agora de falar, eles tinham uma outra visão agora, que não era mais do Pedro pescador, fedido, cheirando peixe, iletrado. Não, agora ele falava diferente. As pessoas falam, esses andaram com Jesus. Por quê? Porque eles falavam da parte de Deus, eles abriam a boca e saía vida. Então você não precisa ter toda a teoria, pastor. Li agora a 24ª vez. Tá, mas você vai mudar quando, querido? Quando você vai tratar melhor sua esposa? Quando as irmãs vão se envolver no Ministério Kids. Ah, pastor, mas pois é, quando você entender a vida das crianças, investimento nelas, sua vida nunca mais é a mesma. Às vezes eu fico lá em cima lá. E eu falo, Deus, que lá embaixo seja como esse culto. Aleluia. Os irmãos adorando e tal, pulando, sem reputação. Poderoso demais. Quantos estão compreendendo? Então veja. Nossa, os irmãos da plaquinha estão no mistério lá agora também. Esses irmãos me dão mais 10 minutos? Está vendo? Alguns não dão.
Seja livre, pode ir embora. Eu vou continuar ministrando hoje, que nós estamos no meio do jejum, amém? Ah, mas eu sou do ministério do cronômetro. Sou do ministério do cronômetro. No jejum não tem cronômetro, amém? Pastor, mas não abre mão do ministério. 8 horas nós estamos encerrados para você em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Então veja, deixa eu falar aqui. Nessa edificação, onde as coisas acontecem dentro da nossa estrutura? Na célula. Na célula. Irmãos, a célula é poderosa demais. Na célula onde muitas vezes você aprende a adorar a Deus. Na célula muitas vezes onde você aprende a louvar. Na célula muitas vezes é onde vai ter um problema às vezes também. Vai ter ou não vai, irmãos? Vai. É na célula então que você também aprende a perdoar. É na célula que você se envolve, muitas vezes, no ministério do anjo da guarda. Você vai acompanhar outro irmão. Foram para o encontro, você vai acompanhar ele. E aí você vai ter que suportar esse irmão. No sentido de suporte, de acompanhamento. Amém? Mas às vezes também no sentido de suportar. Senhor, dai-me forças. Aí você muda. Não dá força não, Deus, porque se o Senhor me der força, eu arrebento. É assim ou não é, irmãos? Mas você vai no processo, você vai crescendo. E aí você vai ver que às vezes o irmão que você foi ser anjo da guarda, às vezes ele é o seu espelho e você precisa se enxergar nele. Deus é tremendo, trabalhando nas nossas vidas. Ele é tremendo, ele é fantástico, ele é tudo. E quando você entra nesse processo, não tem jeito. Você entra de uma forma e vai, no final do processo, você se forma e se transforma como Cristo. Você começa a pensar como Cristo pensa, você começa a ver como Cristo pensa. Ah, mas estão criticando, estão falando. Vão falar. Mas aí você não para ouvir o que estão falando. Pastor, estão me perseguindo falando mal. Deixa. Isso é uma realidade? Não, estão mentindo. Então deixa. Deixa, vão falar. No meio do processo, vão falar. Às vezes os irmãos querem ser líder e falam, você sabe que você vai ser perseguido. Ai, não quero. Mas você vai ser. Às vezes faz de tudo pelos irmãos, os irmãos falam mal do líder. É mesmo. Quantos estão compreendendo? Então veja, lá tudo acontece. Um anfitrião, quer bênção maior do que ser anfitrião? Quer uma função maior do que você ser forjado anfitrião? Você compra um sofá novinho, irmão. Novinho. E aí o cara te ofereceu para você impermeabilizar seu sofá. Você falou, não impermeabilizar não. Primeira célula. Um incircunciso filisteu santo derruba uma Coca-Cola no seu sofá. Você dá risada porque não foi no seu. Aí é engraçado. Mas imagina. Cristo é formado ou não? É ou não é, irmãos? É formado. O irmão derrubou, o que você fala? Seu miserável, o sofá é novo. Você fala isso? Não. Você fala, não tem problema, pega um paninho. Pega um paninho. Bem, pega um paninho lá, que o Joãozinho derrubou. Nada contra o João presente. Quantos estão compreendendo? Mas por dentro, Cristo é formado sim ou não? A hora que sai, fala a bênção. A bênção do irmãozinho, derrubou. E se é uma criança então? Não fica revoltado com a criança, não fica revoltado com o pai. Será que o pai não viu, não? Só quem deu risada teve revelação e já passou por isso. Mas deixa eu te falar, é maravilhoso. Todos aqueles que abriram a sua casa entenderam agora que tudo que tem não é mais dele, mas é do Senhor. É do Senhor. Sabe, irmãos, os irmãos sabem que eu morava em Pirituba, mudei para Vila Mariana por conta da igreja.
Tinha célula de quinta-feira na minha casa. Teve uma época que tinha célula de quinta, eu era anfitrião de quinta, eu era anfitrião de sábado. E eu liderava de quinta, e era anfitrião de sábado, tinha outro líder, tinha outro anfitrião fazendo o papel de anfitrião na minha casa. Por quê? Eu entendi que tudo que eu tinha não era mais meu, era do Senhor. Que tempo precioso. Que tempo precioso. Como estão entendendo? E aí, todos que vai acontecendo, vai te forjando, vai te levando. Ah, pastor, e o sofá, como é que fica? Manda lavar, irmão. Oh, Deus. O sofá é o seguinte, Deus vai te dar um novo depois. E aí você manda impermeabilizar logo na largada, amém? Aleluia. Então veja, no meio desse processo, Deus vai nos transformando. Fala, ah, pastor, eu já estou naquela casa bonita lá. Põe na casa bonita lá. Passa para frente aí. Uns pararam aqui, mas outros falaram, não, eu quero mais. Aí vai para outra casa mais bonita lá, que é dos vencedores. Está nessa casa. Agora o que acontece? Toda casa, ou seja, eu e você que somos casas de Deus, a Bíblia diz que nós vamos passar pelo fogo. Fala, pastor, tá tudo bem agora na casa bonita, vou passar pelo fogo? Vai. Não sei o que disse, não. É a palavra de Deus. Põe a casa com fogo aí. Alguns falaram, está repreendido. Deixa eu dizer algo. Não tem como você repreender a palavra de Deus. Não tem. Todos nós vamos passar pelo fogo. Qual que é a diferença? É que fogo não queima fogo. A Bíblia diz a respeito de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não estava no... Mas eu vou acrescentar aqui. A Bíblia diz sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Qual que foi o grande diferencial? Irmãos, a Bíblia relata que aqueles que chegaram próximo da fornalha morreram, tamanho calor. Mas eles viam lá Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles olhavam lá. E alguém falou, peraí, eles estão vivos ali. Foi lançado só Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas parece que tem um quarto homem. Aquele homem é Jesus. Todo o Velho Testamento é reflexo do Novo Testamento. Todos aqueles que estão no alicerce de Jesus, edificando casa para Deus, o fogo não consome. A Bíblia relata que quando eles saíram, nem o cheiro de fumaça tinha nas vestes dele. Que coisa tremenda. Mas alguns, no meio do processo, falam, não quer, não pode. Já viu os nossos jovens quando falam de corte? Falam, que corte? Não concordo de jeito nenhum. Pois é, não entendeu a respeito que Deus é santo. Não tem como você edificar sem santidade. Não tem como você se aproximar de Deus tendo uma vida que nem o mundo tem, enxergando como o mundo enxerga. Ah, mas lá no mundo os caras adulteram, então vou adulterar também. Ah, lá no mundo os caras fazem falcatrua, então vou fazer também. Não tem como. Como estou compreendendo? Isso você vai renovando. À medida que você vai renovando, você vai se tornando como Jesus. Amém, queridos? Então veja, qual que é a grande diferença? A régua do céu é diferente da régua do mundo. Então, quando você chegar lá no céu, você não vai ser medido pelo quanto você tem na sua conta bancária, pelo valor do seu carro, nada disso. Lá em Pirituba, lá de onde eu venho lá, os caras gostam de roda. Tem cara que gasta mais em acessório do que o próprio carro. Um dia eu falei para um cara lá, falei, irmão, você já reparou que se você vendesse o seu som, suas rodas, os seus negócios, você compraria um carro zero? Ele falou, sim. Mas o que era isso? Mentalidade. Mentalidade. Como estão entendendo? Aí eu falei, eu falei assim, ó, o dia que você casar, você sabe que você vai ter que
levantar esse carro, com essa suspensão, você não vai conseguir andar com sua esposa e meu filho. Ele falou, de jeito nenhum. No meu carro eu não mexo. E eu pensei, sabe nada, inocente. Tem duas opções, ou ele compra um outro carro e deixa esse para brinquedo dele, ou, adivinha o que aconteceu? O irmão casou, teve filho. Já viu uma mulher andando com carro? Impossível. Aí um dia ele falou para mim, pastor, você tinha razão. Falei, pois é. Tentei renovar sua mente lá atrás. Bom, mas esse é outro assunto. Quantos estão entendendo? Então veja, é diferente. Você não vai chegar lá no céu e avaliar se você casou ou não, se o seu casamento foi exitoso. Não, não, não. O quanto você tem de dinheiro no banco. Você vai chegar lá, os anjos na porta, e falar, olha aqui o meu extrato. Manda o Pix para quem? Cadê o banco do céu? É capaz de você, manda o Pix para o inferno e volta. Isso aí não está na Bíblia não, foi por conta minha. Amém? Amém, irmãos? Amém. Pode falar que eu estou pregando heresia aí, Deus sabe do meu coração aqui. Então veja, mas o que eu estou querendo exemplificar aqui? Que não é assim, queridos. Que você edifica uma casa, não é pelo valor da sua conta bancária, é a questão da sua obra. A nossa obra ela é espiritual. Tem a ver com o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo tem a ver com o reino, tem a ver com essa edificação. A grande questão é, como está a sua obra espiritual? Pastor, estou carpindo terreno. Tem ali só jogar o cimento ali que já está o alicerce. Pois é, queridos. Você pode passar o resto da sua vida cristã só no alicerce, só com Jesus, e glória a Deus por isso, você está salvo. Mas eu estou dizendo que dentro desse processo tem algo infinitamente maior, porque essas coisas elas vão permanecer aqui. Mas as do alto, elas permanecerão por toda a eternidade. Nós estamos num processo de formação de Cristo, amém, queridos? Aleluia. Oh Deus, preciso orar aqui. Então veja, o recém-convertido, o visitante, não tem problema ele chegar aqui. Hoje mesmo, irmão, nós estávamos com um problema aqui no som. Nós estávamos com um problema no som, estava funcionando os PA aqui. Os irmãos estavam lá no encontro e a gente não sabia decifrar e o som estava mais ou menos. Aí às vezes o visitante, o novo convertido, ele fala, hoje o som estava ruim, o louvor estava ruim e não sei o quê. Não tem problema. Agora, quando você já tem um tempo de vida cristã e você ainda está se atentando para esses pormenores, você não entendeu ainda que você é templo do Espírito Santo. Você é o principal instrumento de adoração para Deus. Tudo pode estar ruim, mas se você entender que você é instrumento de Deus, você fecha os seus olhos e tudo está lindo, maravilhoso. Porque você consegue se conectar com Deus e adorar a Deus. E você não fica reclamando de nada. Como estão compreendendo? Amém. Alguns falam, nossa, eu ia falar que estava ruim, nem vou mais. Não tem problema. Né? Eu estava ali tentando resolver e tal, ajustar. Normal, faz parte. Faz parte do processo. Ou seja, no mundo tereis aflição. Já viu os caras da projeção, quando o pastor manda falar, eles ficam meio aflitos. Eles não falam, mas eles ficam meio aflitos. Dá problema, não vem a letra, o cara fica nervoso, fica aflito. Mas depois ele fala, não, Senhor, é o Senhor que pilota aqui, vamos que vamos. Descansa. Aí começa a funcionar, para de travar o computador. É impressionante o mistério. Como estão compreendendo? Então veja, isso fala de um processo. Amém, queridos? Eu já estourei o tempo. Tem uns irmãos que já estão fazendo bolinha de cuspe, tipo encerra, pastor. Mas nós estamos no meio do jejum, eu quero orar. Amém? Então eu queria orar aqui, queridos, por algumas questões. Eu queria começar orando pelos enfermos, né? Se você tem um tipo de enfermidade, nós vamos orar agora. Que jejum sem oração, nós vamos orar mais 10 minutos, amém, queridos? Vou encerrar o mais rápido possível, 3 tópicos aqui para nós orarmos. Eu queria começar orando pelos enfermos.
Se você tem uma enfermidade, né, eu queria orar por você nessa noite. Amém? Então, se é que você pode, né? A Flaviana está aqui, nós vamos orar. Pode... Ela foi embora? Ah, tá. Mas nós vamos orar por ela também, amém? Mas nós vamos orar. Então, se é o seu caso, tem uma enfermidade, vem aqui à frente, nós vamos orar agora, amém? Aleluia. Glória a Deus. Você que ficou e está na bênção, você vai orar também. Se levante, estende suas mãos. E nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Você estende suas mãos para cá, para nós orarmos aqui, amém? Aleluia. Ore calaralabachuri alarabás. Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós oramos, ó Deus, pelos enfermos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor levou todas as enfermidades naquela cruz do Calvário. Por isso, Deus, nós aplicamos o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que liberta, que salva. Se você está desanimado, eu quero que você venha aqui à frente também. Se é o seu caso, você está se sentindo desanimado, quero que você venha à frente também. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor levou todas as enfermidades naquela cruz do Calvário. Por isso nós oramos, ó Deus, para que o Senhor possa restaurar a saúde de cada irmão, de cada irmã. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos a saúde, saúde física, saúde emocional, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Crendo na sua posse, aleluia, aleluia. Não volte, talvez seja o seu caso, mas eu queria orar. Se você tem um alvo assim que é impossível aos seus olhos, e faz parte desse alvo, você fala, já passou 2 semanas e nada, eu quero orar por você também. Você que tem algum alvo nesse sentido, alguns já ficaram, e você fala, não, eu não estou enxergando, mas eu preciso de um milagre, e não dá para esperar muito não. Vem aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Você que ficou, estenda as suas mãos e comece a liberar a unção e a vida de Deus para esses alvos. Amém? Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus do impossível, do sobrenatural. Tu és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Jeová Jireh, o Deus que provê. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, haja milagre nesses dias sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, sobre cada casa, sobre a vida dos nossos jovens. Haja milagre sobrenatural, porque muitas vezes aos nossos olhos é impossível, mas para aquele que crê, nós tomamos posse e já te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E eu vou fazer agora aqui. Nós estamos falando de edificação. E a palavra de Deus diz que os campos estão brancos, mas o que está faltando são os trabalhadores. Sabe, numa obra física aí nós precisamos de um arquiteto, de um engenheiro, né? Precisamos ali do mestre de obra, precisamos ali do pedreiro, do auxiliar de pedreiro, do ajulezista, do telhadista, do encanador, a parte elétrica, a parte hidráulica, precisa de várias mãos de obras ali. Mas na nossa edificação, nós precisamos também de líderes em treinamento, de anfitriões, de anjos da guarda. Como estão compreendendo? Amém. Aleluia. Então eu queria fazer um apelo agora. Aqueles que já estão liderando, esse apelo não é para você. Mas eu queria fazer um apelo agora para você que quer se tornar líder, para você que quer se tornar anfitrião e para você que quer acompanhar uma vida nessa edificação e ser um anjo da guarda. Pastor, eu nem sei o que é anjo da guarda. É uma função de acompanhar algum irmão que vai para lá. Você não sabe, você me procura, eu vou dar um curso aqui para a igreja inteira que cresceu muito. Às vezes os irmãos nem sabem, amém?
Aleluia. Olha aí, quantos trabalhadores. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu identificar aqui, que eu fiz um apelo geral aqui, né? Deixa eu identificar aqui. Quantos querem abrir as suas casas e serem anfitriões? Olha aí. O que é isso, irmãos? Aleluia. Fica aqui, ó, os anfitriões ficam aqui, ó. Vem cá. Fica aqui, ó, os anfitriões aqui, ó. Quem quer abrir a sua casa? Aleluia. Olha aí, ó, os nossos jovens aí. Aleluia. Olha aí, levante suas mãos aqui para eu saber quem. Olha aí quantas pessoas, hein? Aleluia. Glória a Deus. Muitos anfitriões. Quantos querem liderar célula? Olha aí quantos líderes de célula aqui. Você às vezes está aqui como anfitrião, quer liderar a célula também, levanta sua mão também. Aleluia. Porque eu estou vendo os irmãos que querem abrir sua casa também querem liderar. Irmãos, isso é um sinal de um tempo novo. Né? Dos trabalhadores querendo liderar, abrir suas casas, amém? Quantos querem falar, pastor, depois do sofá não quero não. Eu até estava querendo. Mas depois do sofá eu desci. Mas enfim. Mas talvez você quer acompanhar alguém. Você teve uma experiência tão poderosa com o Senhor Jesus, que você quer acompanhar uma vida, você quer experimentar a filiação espiritual. Toda a vida é mudada de homem e de mulher. Quando tem filhos naturais ou adotivos, a nossa vida é mudada. Mas quando você tem um filho espiritual, a sua vida também ela é transformada. Quantos querem também nesse processo ser anjo da guarda? Levanta a sua mão para eu ver aqui. Você pode estar aí fora, aí também. Aleluia. Glória a Deus. Poucos querem ser anjo da guarda. Vou dar um curso de anjo da guarda aqui. Porque não tem como edificar sem anjo da guarda. Amém, queridos? Fala, pastor, mas já dá muito trabalho na minha vida. Pois é, você vai continuar no trabalho. Porque o verdadeiro prazer tem a ver com a edificação do reino. Quando você descobrir essas coisas, a sua mentalidade é renovada. Amém? Mas vamos orar então. Amém? Aleluia. Você que está aí, estenda as suas mãos para cá. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor. Porque sabemos, Pai, que o Senhor, ó Deus, tem grandes coisas para a tua igreja, Pai. Tua palavra diz que os campos estão brancos e o que está faltando trabalhadores. E eu quero apresentar diante do Senhor, Pai, esses homens e essas mulheres, esses jovens avivados, Pai, para edificar a tua casa nesse tempo. A respeito da liderança, de abrirem as suas casas, Pai. Leva eles, Senhor, no tempo novo agora, em nome do Senhor Jesus, que não falte a unção, a sabedoria, para a edificação da tua casa, em nome do Senhor Jesus. Que os dons, ó Pai, sejam estabelecidos, Pai, nas mãos desses homens e mulheres, para que a sua edificação possa acontecer nesse tempo, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Os irmãos podem sentar rapidamente. Nós vamos ceiar agora. Não vou ficar ministrando a ceia, até por conta do tempo. Mas rapidamente. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui. Já peguei. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Enquanto você vai pegando aí, você que já é batizado. Eu queria pedir um perdão para os irmãos pelo avanço do horário. Amém? Os irmãos podem me perdoar? Amém? Se você não perdoar, você ia falar agora? Essa é uma boa pergunta. Falar, pastor, eu tinha a convicção que ia acabar às 8. Me perdoa, irmão. Nós estamos no meio do jejum, nós precisamos orar, amém? Amém? Então os visitantes me perdoem, nós costumamos acabar às 20 horas, hoje nós avançamos um pouco. Quem é membro sabe que isso não faz parte da normalidade. E nós vamos ceiar também domingo que vem, amém, queridos? Mas deixa eu dizer algo aqui para você. Não importa, tem muitos irmãos que começam bem o jejum, mas depois vão afrouxando e tudo vai se tornando meio relativo.
Eu queria desafiar você. Pastor, eu nem comecei. Eu queria desafiar você. Talvez você nem estava participando até agora, mas eu queria te desafiar a participar dessa reta final. Ah, pastor, mas os irmãos já estão há 2 semanas. Os irmãos conhecem aquela parábola do cidadão que chegou atrasado e recebeu o salário igual? Pois é. A grande questão é você entrar nessa grande edificação, nesse grande trabalho. Ah, pastor, alguns falam, mas não é justo. Eu estou 2 semanas no pão e água jejuando, e um miserável na última semana vai receber igual? É isso que você está falando, pastor? É, no seu não, é a palavra. É a palavra. O que é isso? É graça e favor de Deus. Então não importa. Eu queria te desafiar. Sabe, todos os dias às 7 horas o pastor Wilson faz uma live. Pastor, não consigo. Depois entra lá, vê o horário que você consegue, lê o livro junto, né? Isso já vai, alguns lê só nos 45 do segundo tempo. Mas eu sempre falo, maná bom, pãozinho bom é o pão quentinho. Você chega na padaria, tem um pão duro do outro dia, e tem um pão quentinho, você fala, não, irmão, dá o duro aí, dá o duro, dá o de ontem aí, você faz isso? Pois é. Pão bom é bom quentinho. O maná tinha o horário certo, era só quentinho. Caía do céu e estava quentinho. Os irmãos estão entendendo? Então, queridos, sabe, esse é um tempo para você se encher da vida de Deus. Às vezes algo que você é ministrado pela manhã, no decorrer do dia, isso vai crescendo em você. Isso é poderoso demais, amém? Faltou alguns elementos aí, eu vi os irmãos correndo aqui. Faltou? Aleluia. Faltou de quantos? Deixa eu ver aqui. Faltou o suco ou... Então tá, vamos aprender a compartilhar. Os casais, dá dá o seu, André, quanto está faltando aí, você toma junto com a sua esposa. Se você tiver com sua esposa, aí resolvemos. Isso é ser igreja. Aleluia. Aí, resolvido. Isso é ser igreja. Isso é partilhar do pão, multiplicou. Olha aí, quantos estão compreendendo? Isso dá uma pregação. E os irmãos que estavam responsáveis estão desesperados, estão aflitos. Olha aí, ó. Correndo, desesperado. Já foi resolvido, irmão. Deus multiplicou. Oh, Deus. Aleluia. Olha os irmãos aqui, o relatório chegando. Pastor, foi mais de 120. Pois é, irmão, vocês estão com pouca fé. Só isso quer dizer que nós estamos mais de 120 aqui, amém? Aleluia. E está vazio hoje, hein? Os irmãos faltaram muito aí. Amém? Vamos orar então, agradecer ao Senhor Jesus. Não faça disso uma liturgia, mas esse é o pão vivo que desceu do céu. É esse que nos alimenta e nos fortalece. É isso que nos fortifica, irmão. É Cristo. O que me fortifica não é os recursos financeiros. O que me fortifica não são a quantidade de diplomas. O que me fortifica não é o carro. Não tem nada a ver com as coisas do mundo. Porque se fosse assim, não teria rico depressivo. Como estão entendendo? Então, o que nos fortalece verdadeiramente é Cristo. É Ele. Tudo é para Ele, por Ele, são todas as coisas. Amém? Aleluia. Então, nós vamos orar agora. Amém? Podia ter uma música de fundo. Aleluia. Erga o seu pão e agradeça, Senhor Jesus. Fala assim, obrigado, Jesus. Porque Tu és a minha vida. Tu és a minha fortaleza. Tu és meu escudo. Tu és o meu alimento. Por isso, Jesus, renova a minha mente. A cada dia, eu quero enxergar como Tu enxergas. Eu quero andar como Tu andas. Por isso, eu abro o meu coração para ser completamente transformado
pelo teu Espírito Santo que habita em mim. Aleluia. Ergo do cálice. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado, porque esse cálice representa a expressão maior do teu amor por mim. Eu sei que através do teu sangue eu fui comprado com alto preço. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu no meu lugar. E hoje eu posso desfrutar da liberdade, do sacrifício que a cruz do Calvário trouxe para a minha vida. Obrigado, Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Glória a Deus, amém? Aleluia. Sabe, queridos, nós estamos encerrados, mas lembre que nós estamos no meio de um jejum. Alimente-se. Pastor, eu não comprei o livro, eu queria, não importa. Ouça a live, se alimente. Faz alguma coisa, mas não permaneça na inércia. Porque Deus vai fazer grandes coisas ainda nesses dias. Pastor, não fiz a minha inscrição. Faça a sua inscrição quanto antes. Qualquer problema que você tiver, eu gostaria que você procurasse o seu líder, ou então pode me procurar diretamente. Família, não deixa ninguém para trás. E nós vamos trabalhar para que todos estejam naquela conferência, amém? Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir, agradecer ao Senhor Jesus, amém? Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu sei que está no jejum, mas se você quiser, tem um time lá falando do cachorro quente. Você pode passar lá, comprar, abençoar. Todo o recurso vai ser destinado à compra de ingresso, amém? Da conferência.